Bom dia, boa tarde, boa noite, comunidade brasileira aqui no exterior, em especial nos estados do Texas, Colorado, Novo México, Kansas, Arkansas, Oklahoma e Louisiana. São os estados sob a jurisdição do Consulado Geral do Brasil em Houston. Hoje tem um encontro bem especial aqui, que é para celebrar o 16 de maio. 16 de maio é o dia do português como língua de herança. E, como vocês sabem, para quem já acompanha aqui o canal da gente, a gente teve algumas iniciativas nessa área, tem um vídeo sobre português como língua de herança, tem uma palestra explicando mais sobre o conceito, como é que você pode estimular os seus filhos a usar o português dentro de casa, fora de casa, enfim, não vou entrar nesses detalhes, mas deem uma olhada aqui. E hoje mais uma comemoração, que é o seguinte: se vocês bem se lembram, no início do ano a gente fez uma votação de um projeto chamado Heranças do Brasil Independente, que vai... Bom, não vou falar muito sobre o projeto, não, vou deixar as minhas convidadas aqui falarem sobre o projeto. Minhas convidadas são mais do que conhecidas de vocês, são as meninas do nosso canto. Meninas, eu sempre sou carinhoso com vocês, né? São as meninas do nosso canto. Nós, esse ano, celebramos 200 anos da independência do Brasil. E nada melhor, entre as coisas, para se focar nessas comemorações. Vocês viram o logo do Bicentenário logo antes da gente começar a falar aqui. Esse é o logo que vai acompanhar os projetos. A gente vai ter várias coisas acontecendo esse ano. Vai ter um desfile de escola de samba aqui em Houston, olha, presta atenção. Tem história em quadrinhos sobre a independência, tem cinema em Dallas, tem esse projeto que a gente vai lembrar daqui a pouquinho. Mas, enfim, nada melhor do que a gente celebrar a nossa língua portuguesa, que é um dos grandes traços da nossa cultura e que nos faz também independentes. Muito bem, vou passar logo para as minhas convidadas aqui. Pessoal do nosso canto, hoje eu estou com a Marina Vedovato, e a minha Siri quer participar da live também. A Marina e a Cláudia do nosso canto, e estamos desfalcados da Beatriz, porque a Beatriz está cuidando de arrumar mais um sujeito, mais para o português como língua de herança. Mais um falante de língua de herança. Mais um português, mais um falante. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Eu não sei que horas o pessoal está ouvindo, mas Marina, Cláudia, bem-vindos de novo. Vocês são habituês aqui dos projetos do consulado e não é por acaso, né? Trabalho super competente de vocês. E que me lembra aí o que a gente combinou mesmo para esse projeto? O que era essa história? Vamos lá, né, Cláudia? Vamos apresentar um pouquinho esse projeto aqui. Eu acredito que, para mim, pensando em todos os projetos que o nosso canto já executou em parceria com o consulado, eu acho que o projeto Heranças do Brasil Independente, ele traz uma coisa muito importante que me traz muito sentido, que é pensar no povo, né, na construção de independência de um povo, pensando na construção popular mesmo, né? Nessa ideia da gente se reconhecer como parte da história de um país. Então, acho que, para mim, traz muito sentido, né? E nada como lançar, né, trazer os resultados dessa pesquisa nessa data que faz todo sentido, um dia super especial para nós e para tantas pessoas ao redor do mundo, que é o dia 16 de maio, que é o dia que é comemorado o Dia do Português como Língua de Herança. Então, acho que faz todo sentido. 5 de maio já é o Dia Mundial da Língua Portuguesa, mas tem um dia específico para o português como língua de herança, dada a importância mais esse traço do português. É isso. E é maravilhoso a gente estar aqui, né? Porque falar de língua de herança é o lugar do nosso canto, né? Aquilo que a gente escolheu fazer como nosso trabalho. E a língua de herança é essa, né, gente? É aquela língua que a gente traz, que tem a ver com a nossa história, que é passada de geração em geração, independente de onde que a gente mora, né? Independente de que língua que se fala ao redor. Então, é sobre esse conceito amplo aqui de língua de herança que nasceu mais esse projeto em parceria entre o nosso canto e o consulado, e que a gente vai começar a apresentar aqui hoje para vocês com o maior orgulho. Tchararã! Afinal de contas, vamos aos resultados. Não, mas essa excelente ideia aí que o pessoal do nosso canto propôs e que o consulado fez questão assim, de apoiar, porque é muito interessante. Resumindo, assim, são 12 personalidades escolhidas. E é interessante o que a Marina falou, embora a gente esteja destacando algumas personalidades brasileiras ao longo dessa história, elas são apenas símbolos do que um povo é capaz de produzir, do que um povo é capaz de fazer. O foco aqui não é concentrar-se na importância daquela personalidade como super diferencial dos outros, não. É como um exemplo do que um país pode fazer em várias áreas. Então, a gente vai ter
não vou entrar em spoilers ainda, daqui a 2 minutinhos, mas vai ter gente na área do esporte, na área da música, na área da arte, enfim, vocês vão ver. E a ideia é fazer, a partir dessa seleção de pessoas, um e-book destinado para os brasileirinhos e brasileirinhas no exterior. Mas, Cláudio, deixa eu parar de falar spoiler. Só rapidinho, né? E esse projeto ele tem tudo a ver com língua de herança, porque a gente está falando, a língua de herança é o legado linguístico, cultural, identitário, né, que a gente vai transmitir para as nossas gerações, né? E esse projeto ele tem tudo a ver com isso, né? A gente pensa numa tríade de passado, presente e futuro, e as nossas crianças que estão chegando aí, como o Davi, são os nossos futuros, né? É o que vem pela frente. Então, vamos lá? Vamos lá, Cláudio. Bem, só o nome desse projeto já nos diz muita coisa, né? A hora que a gente fala de heranças do Brasil independente, acho que já traz bastante dessa questão que a gente está colocando aqui. O quanto a gente está fazendo esse olhar, né? Especialmente de passado e presente, porque a gente está falando de personalidades que representam um Brasil forte, independente de todos os tempos. E conforme o Daniel falou, nós não estamos falando do melhor, né? Nós estamos falando quem você, que participou da pesquisa, escolheu para que a gente contasse a história dessa pessoa no e-book que vai ser o produto desse projeto. Marina, quer falar um pouquinho aqui de como é que surgiu a ideia do projeto e tudo mais? Bom, a ideia é a gente rememorar, né, a história do nosso povo, do povo brasileiro, né, e da nossa luta por autonomia, por independência. A gente entende que esse processo de independência é um processo contínuo, né? Ele não fica parado, né? Ele não está parado, paralisado há 200 anos atrás. Ele ainda acontece, né? Como a gente disse, que é ali aquela tríade do que foi, do que aconteceu, do que a gente vive hoje, né? Desse nosso presente e do que as nossas crianças podem fazer, né? Para a gente ter um país mais independente, que enche a gente de orgulho, né? Um Brasil forte. E a gente decidiu nesse projeto, assim, quando a gente começa a conversar, né, com o consulado para pensar na construção desse projeto, a gente queria sair do lugar comum, né, Cláudia? Eu acho que é um pouco que a gente discutiu muito lá atrás, né? A gente não queria falar entre aspas, entre todas as aspas, né, do descobrimento, com muitas aspas nisso, né, do Brasil. A gente queria contar a história de luta de um povo, né, da nossa participação popular nesse processo de independência. E como a gente, enfim, não consegue falar de independência, acho que já pode até ir para outro slide, Cláudia, vamos lá. Sem falar, né, de participação popular, o que é isso? A gente juntos pensando sobre a nossa história, né, tentando construir, transformar a nossa realidade e uma realidade de independência, uma realidade de inclusão das diversidades, né, de entender o povo diverso que a gente tem e respeitar essa diversidade. Então, acho que é um pouquinho o cerne, né, desse nosso projeto, e é 100% coletivo porque ele foi uma votação, né, em que vocês participaram de janeiro a fevereiro, né, desse ano, de 2022, foi uma votação online, né, com urnas eletrônicas também, né, então... 100% confiável. 100% confiável, né, então a gente conseguiu... Vou falar com o pessoal aí, eu que sou do consulado, eu só fiquei sabendo do resultado 2 meses depois. Pois é. Nem eu sabia que a votação. E é bem isso que a Marina está colocando, né? A gente estava buscando o tempo todo que fosse um projeto que fosse além, inclusive, da questão do território aqui de onde a gente está atuando, né? O nosso canto tem uma atuação direta aqui em Houston, mas a gente queria, claro, fazer um trabalho que tivesse a ver com a nossa comunidade local, mas que também pudesse ser acessado em tantas outras partes. A questão da transmissão da língua de herança, né, seja para crianças, jovens, enfim, né, porque não se tem idade para transmitir língua de herança, é um processo que dura a vida toda, muitas vezes carece de material.
né? E as pessoas, às vezes, ficam um pouco perdidas de onde buscar textos que realmente tragam essa realidade do Brasil, ou informações atualizadas, né? Que saia desse lugar comum, né? Como a Marina deu o exemplo da, né? Nossa, ui, que surpresa! Realmente, de repente, descobrimos uma terra nova. A gente olha sabe que eu que o coloquei processo... aspas aí, hein, Cláudia? Exato, exato. E a gente sabe que o processo não foi esse, né? Então, a gente quer trazer essa história revivida em cima das histórias dessas personalidades, honrando essas pessoas, honrando os legados que essas pessoas, em diferentes categorias, em diferentes áreas de atuação, trouxeram para a história do Brasil. Mais um material focado para ser um material que seja consumível para famílias, crianças, jovens que tenham português como língua de herança e também até português como segunda língua. Então, é um recurso. O final desse projeto, o produto final, será um recurso com textos autênticos, inéditos e atividades lúdicas interativas entre famílias, entre educadores e crianças e jovens, realmente para que, a partir desse primeiro passo, vamos dizer, da primeira fase da escolha das personalidades, a gente chegue a um e-book e chegue realmente a ser consumido em qualquer parte do planeta. Isso é muito legal. E eu fico aqui super feliz porque a gente consegue conciliar no mesmo projeto um pouco de história, um pouco de cultura, língua, tudo, e de forma lúdica, né? Quer dizer, esse livro vai ser interessante para acho que para as crianças, para os jovens, para os pais também. Assim, a ideia é sempre que todos da família interajam aí na utilização da língua portuguesa. Eu acho que é importante a gente marcar isso, né? Como a Cláudia disse, é um recurso para a família, para educadores também ao redor do mundo. E a família, ela é a ponte dessa transmissão, né? Então, é um livro é um e-book que vai, a família, os pais vão ter que estar presentes como ponte desse processo. Né? E é um pontapé inicial, porque, assim, são 12 personalidades, né? Claro, votadas ali, representadas pelo povo, mas o Brasil independente, ele não se finda em 12 pessoas, né? Ficaram tantas outras que foram muito bem votadas e que a gente pode continuar apresentando para as nossas crianças, né? Para eles se olharem, se sentirem ali representados e se inspirarem nessas outras personalidades, né? Então, é um comecinho, é um pontapé inicial para que essas famílias se sintam inspiradas e inspirem também suas crianças, né? Seus filhos e filhas. E que possa colaborar na construção da identidade, né? Que é fundamental para os falantes de herança. Ninguém quer usar uma língua que não lhes diz respeito. Então, que esse material consiga trazer um tijolinho a mais nessa construção de identidade. Eu já estou vendo que nesse slide explica um pouquinho como é que foi a votação. Vocês querem contar para a gente? Vamos lá. Isso. Bom, quando a gente iniciou esse processo, como a gente já disse algumas vezes, nós vamos continuar frisando, representatividade é a palavra-chave aqui desse processo. Então, nós imaginamos uma pesquisa que foi realizada, foi colocada online, fizemos ampla divulgação. Aliás, queremos aqui voltar a agradecer todos aqueles, né, que não só participaram, assim, de várias partes do mundo, né, assim, super obrigada, né, por estar conosco e acreditar na proposta, tanto quanto aqueles que nos ajudaram divulgando, né, seja pessoalmente, seja indicou para a família, indicou para o vizinho, sejam outras organizações, né, outras iniciativas, como iniciativas que promovem a língua de herança também, que fizeram coro conosco, nos ajudaram a divulgar, outras representatividades, né, consulados do Brasil em outros lugares, enfim. Então, super obrigado a todo mundo que colaborou na divulgação. E quando a gente criou essa pesquisa, nós imaginamos trazer alguns nomes que mostrassem uma diversidade. Então, a gente procurou contemplar essa diversidade do povo brasileiro, que não é o único, né? Não é uma característica única, é um grupo homogêneo com uma característica única. Então, a gente procurou trazer nomes que representassem povos indígenas, mulheres, povo negro, trazendo sempre como alternativas dentro de cada categoria. Então, nós escolhemos 12 categorias diversas, procuramos elencar nomes
trouxessem essa representatividade, essa diversidade, mas ainda assim, não satisfeitos, a gente abriu a 5ª categoria. Se nenhum desses 4 nomes te representa, ou se você lembra nomes ainda mais representativos dentro de cada categoria, fique à vontade e escreva, porque a escolha é sua. Então, desta forma, nós nos sentimos bem tranquilas de buscar esse leque mesmo, né? De buscar representar essa representatividade, buscar trazer a diversidade. Então, cada categoria tinha 5 alternativas, 4 nomes escolhidos por várias cabeças, né? E uma 5ª categoria de livre escolha. É o que não sei se eu me lembro. Diga, Maria. Desculpa. Eu acho que é importante a gente falar também que ao longo de todo o período de votação, a gente buscou estimular também, né? A gente fez um trabalho de mídia bastante forte para trazer essa diversidade para a pauta, né? Então, a gente fez posts informativos também de algumas personalidades, né, que representam ali o povo negro, os povos indígenas, as mulheres. Então, a gente, por meio dessa informação que a gente passou, né, nas nossas mídias, a gente buscou estimular que esses votos viessem, porque a história do Brasil, sem falar, né, sobre a história dos povos indígenas, da luta desses povos indígenas, né, que são os povos originários, né, os donos da terra, do povo negro, né, da resistência do povo negro no Brasil, não tem como falar de Brasil. Então, a gente buscou estimular que as pessoas refletissem sobre isso. Então, é um pouco isso, e essa livre escolha, que é a 5ª opção ali, que todo mundo poderia colocar o nome que quisesse, né? Acho que foi muito interessante para nós, né? Foi muito interessante olhar depois, analisar os dados, e até analisar os dados frente ao sexo, por exemplo. As mulheres votaram muito nas mulheres, né? Isso é um sinal muito importante, é um indicativo muito importante de que nós mulheres queremos, né, e precisamos ocupar esse lugar de destaque, né? A gente quer inspirar as nossas meninas. Então, foi muito interessante olhar para esses dados, né? Claro, hoje talvez a gente não consiga fazer essa análise aqui, mas é só um pouquinho do que a gente observou. Agora, eu não me lembro se foi a Marina ou a Cláudia comentaram, que é isso, quer dizer, o país não pode ser reduzido às 12 pessoas escolhidas, como também não pode ser reduzido a 120, nem a 1.200, nem a 12.000, enfim. A gente chegar nas 4 opções, não sei se isso eu posso contar para vocês, foi uma guerra de foice aqui, porque é muito difícil você escolher, ao longo de 200 anos, apenas 4 pessoas de destaque em uma determinada área. O Brasil é um país que tem muita gente de destaque em muitas áreas. Então, acho que a 5ª opção serviu um pouco para isso, para a gente ter uma democracia plena. Se você quiser votar em quem quer que você quiser, você podia. E também dar esse espaço para, olha, a gente pensou nessas 4, mas ajudem a gente, pense nas outras, né? Porque nós somos limitados aqui, a gente tinha 4 opções só, mas abrindo a oportunidade para que os votantes escolhessem quem quer que eles quisessem. Fala um pouquinho, então, Mar, sobre a proposta, né? A gente já falou, mas para reforçar, né? Acho que pode seguir, Cláudia, se você quiser trazer um pouco mais sobre o book, né? Quais são as nossas ideias. Eu acho que o cerne da questão, né? O ponto principal, a gente abordou que o produto final será o produto final desta linha do projeto, né? Da linha final do projeto, mas é só o início de tantas outras coisas, de usos que será. Então, a gente pensou na modalidade e-book para que realmente ele conseguisse ganhar capilaridade, né? A gente conseguisse distribuir gratuitamente para o maior número de pessoas ao redor do planeta. Só vai ser lá clicar, né, no link e receber o material, simples assim. De novo, gratuitamente, então todo mundo vai poder ter acesso, com o foco na família, obviamente, porque a gente não consegue falar de língua de herança sem ter a luz sobre a família, né? Os educadores e a comunidade, eles fazem, né, esse pano de fundo da promoção da língua de herança, mas a língua de herança não acontece se não tiver a partir da família, né? Se a família não tomar essa decisão
e colocar esforços, gente, porque não é sementinha não germina se a gente não alimentar, não colocar sol, não colocar água, não colocar o nosso tempo e a nossa presença. Então, esse e-book vai favorecer a presença, né, por meio de textos curtos, contando as histórias de uma linguagem acessível para diferentes níveis de leitores. Obviamente, esse não é um material para você imprimir, dar na mão do seu filho e falar, aprenda português. É um material para ser mediado, né, para ser sempre acompanhado pela família e pode também ser utilizado pelos educadores. A gente procura dar um tom lúdico, então a gente vai trazer propostas de atividades lúdicas. O que é isso? Nós não vamos trazer folhinhas para que as pessoas preencham. Qual é a resposta certa? Não é essa a proposta. E nem é clique aqui para o joguinho, né, que vai, né, acontecer, vai chegar lá, né, a personalidade que ganhou animada, fala lá, amiguinhos. Não é também essa a proposta. É trazer a brincadeira, é trazer esse olhar lúdico de vivenciar as potencialidades de cada uma dessas 12 personalidades. Então, ao longo do e-book, você vai poder ter acesso a atividades lúdicas em família que vão estar associadas a essas 12 categorias, essas 12 personalidades ao longo do tempo, né? Enfatizando que a gente quis trazer, e os resultados comprovam isso, contemplar pessoas em diferentes, né, personalidades de diferentes fases da história do Brasil, da história do nosso povo. Então, é um pouco essa a ideia do e-book. Vai ser um reencontro também para os pais, né? Eu acredito que olhar para essas pessoas, né, que fizeram parte também da nossa história. Eu já quase dei um spoiler aqui, mas enfim. Eu já ia falar também. Eu acho que vai ser um reencontro desses pais, né, com essas pessoas. Então, e vai ser inspiracional, né? E vai ser também um passo, né, em direção à independência, né, no sentido de quebrar estereótipos negativos do Brasil. Da gente falar para o mundo, né, e falar para as crianças também, de que o Brasil ele não se resume a futebol, né, samba, né? Claro que são pontos extremamente importantes da nossa cultura e a gente acolhe com muito amor, mas a gente também está na ciência, né? A gente também está na política, né? A gente também está nos espaços públicos de produção de saber, seja ele qual for. Então, acho que vai ser inspiracional, acho que é importante a gente falar desse reencontro também dos pais com essas personalidades. Vamos lá, Cláudia, vai, senão vamos eu vou dar lá, spoiler. Gente, eu estou rindo aqui, risada interna, porque já está passando tudo aqui na cabeça, né? Claro. Vamos lá. Aqui é bem legal a gente trazer um pouco da dimensão dessa pesquisa, né? Então, foram mais de 26 países representados, né? Isso é muito legal. Pessoas de vários cantos, né, que participaram. A gente teve, na verdade, mais de 30 países que chegaram a acessar e, por quaisquer razões, não concluíram a pesquisa, embora ela tenha sido pensada para ser rápida, dinâmica. E, para quem não participou, perdeu a chance de participar da pesquisa. Não foi por falta de aviso, hein? A gente divulgou bastante na época. Não foi? Não, a gente está de boa nisso. Só relembrando, né, que a pesquisa, então, trazia os nomes, conforme a gente já mencionou aqui, e se você passasse o mouse, né, por cima do nome de cada um dos candidatos, dos indicados, enfim, de cada uma das personalidades, você tinha acesso a uma mini biografia de cada um deles. Gente, a gente recebeu tanto retorno positivo em relação a isso, né? Foi muito legal, não foi, Marina e Daniel? Porque a gente recebeu pessoas assim, gente, só de participar da pesquisa já foi assim um momento que super valeu de reviver e de aprender. Gente, está tudo bem a gente não saber tudo sobre todo mundo, né? E aprender, né? Quando a gente é humilde em aprender, é uma coisa super importante. Então, era bem legal colocar essa forma da pesquisa também. Então, a gente recebeu quase que 1.000 acessos à pesquisa, né? Estou aumentando um pouquinho, 974 acessos à pesquisa, e diferentes países, né? Eu acho que, eu sei, né? É importante a gente falar, nomear aqui os países. Então, vieram participações na pesquisa da Áustria, Botsuana, Brasil,
Canadá, Catar, Chile, China, Colômbia, Coreia do Sul, Croácia, Dinamarca, Espanha, Estados Unidos, óbvio, Finlândia, França, Holanda, Inglaterra, Irlanda, Israel, Itália, Japão, Nova Zelândia, Portugal, Singapura, Suécia e Suíça. E do ponto de vista do Itamaraty, Cláudia, é muito legal a gente ver esse tipo de amplitude da pesquisa, tem todos os continentes estão aí. E é engraçado porque aqui eu, no Consulado Geral do Brasil em Houston, a gente está pensando, o meu pensamento imediato é na comunidade dos 7 estados que eu tomo conta aqui, que o consulado toma conta aqui nos Estados Unidos. Mas essa é uma das coisas bacanas da internet, né? Um dos bons usos, né? Que a gente, com um projeto que começou aqui, conseguiu alcançar aí 30 países, 26 votaram, etc. Então, são brasileiros ao redor do mundo, ou talvez não brasileiros também que votaram, mas é bem bacana. Assim, e o Itamaraty tem uma rede de centros culturais, que agora, na verdade, vocês vão conhecer no segundo semestre o Instituto Guimarães Rosa, que vem por aí para unificar esses esforços, unificar essas iniciativas culturais que estavam um pouco pulverizadas. E é muito bacana a gente ver uma coisa que surgiu aqui de uma reunião de Zoom como essa. O que a gente vai fazer para esse ano, para o bicentenário, e surgiu esse projeto que alcançou tanta gente. Muito, muito bacana. Parabéns de novo para vocês, gente. Isso é bem legal, né? E quero trazer 2 questões aqui que eu acho que são fundamentais. Primeiro, sim, somos 3, falando especificamente do nosso canto, né? 3 educadoras ousadas. A gente não teme, né? Desafios e colocar a mão na massa, e enfim, então isso é bem legal, assim, isso motiva, acho que isso agrega um traço bem importante para o trabalho do nosso canto. E, em segundo lugar, falando o quanto é importante que iniciativas de promoção de português como língua de herança, escolas de promoção de ensino de português, mundo afora, que a gente se una, que a gente esteja muito disposto a desenvolver trabalhos em parcerias, né, e que a gente incentive uns aos outros, que a gente realmente tenha essa rede, e que essa rede, gente, seja independente de continente, né, que seja uma rede forte ao redor do mundo, que não seja só uma rede forte aqui ou acolá, mas que seja realmente uma rede forte e significativa ao redor do mundo. Então, acho que isso é bem legal e fica aqui, né, o quanto a gente, como formiguinha, fazendo divulgação, gente, em mídia social, a gente conseguiu. Orçamento de marketing trabalho. Zero. Nossa, imagina, total, né? Bom, é isso. Má, quer falar das cidades e estados aqui? Pode ser, vamos lá. 28 cidades e 12 estados aqui dos Estados Unidos, né, que votaram. Então, foi Alasca, Califórnia, Colorado, Flórida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Missouri, New Jersey, Califórnia do Sul, Texas, Washington. Então, aqui nos Estados Unidos, a gente foi bem representado, né? Não tem todos os meus 7 estados. Vou puxar a orelha de alguns dos meus estados que não participaram aí, né? Mas, enfim, gostaríamos que vocês tivessem representado aqui também os votos de vocês. Mas foi bacana, foi bem amplo. Não, teve uma representação bastante expressiva, eu senti, né? Acho que... E de países a gente ficou muito feliz, assim. A gente fez quase uma divulgação, quase não, 100% orgânica ali, né? A gente entrava nos grupos, falei, gente, eu vou entrar nos grupos lá da Ásia, vamos lá, a gente se dividindo para né? Enfim, ter países ali representados, e trazer a coisa do brasileiro se reconhecendo, independente do lugar em que ele vive hoje, foi bem bacana. Então, acho que a gente ficou feliz com a representatividade aí, né? Tanto dos estados aqui dos Estados Unidos, quanto dos países. Então... Vamos lá. Ai, já veio, a gente não fez nem suspense, Cláudia. Começando! Peraí, vou voltar. Volta. Bom, a primeira categoria, né, aqui representada é de arquitetura e urbanismo, e a gente vai trazer aqui o primeiro colocado, né, com 57% dos votos, o queridíssimo e aclamado mundialmente Oscar Niemeyer. Então, a gente teve
outras pessoas, claro, profissionais de todos os tempos, figuras importantíssimas que trabalharam em diferentes partes do Brasil, em diferentes partes do mundo, né, no Brasil, e em diferentes partes do mundo, e você escolheu, você que participou, você escolheu como a personalidade a ser tratada, para a gente contar a história, na categoria Arquitetura e Urbanismo, Oscar Niemeyer. Agora a gente vai para artes plásticas, se eu não me engano. Vamos lá, artes plásticas. Quem será? Quem será? Quem será? Rufem os tambores! Tarsila do Amaral. 55% dos votos a Tarsila levou. Acho que é um pouco que vale a gente também colocar aqui. Tarsila, ela representa muito bem o Brasil, né, nas artes plásticas. Mas tiveram tantos outros também indicados, né? Cobra, por exemplo, né? A gente sempre falou muito, né? Quando a gente estava ali pensando nessas personalidades, a gente precisa trazer alguém contemporâneo também, né? E Cobra está aí, né? Ao redor do mundo e com artes plásticas ali super bem representadas nos espaços urbanos e tantas outras, mas Tarsila do Amaral levou essa. E vou gostar de contar a história dela. Você vai gostar, Cláudia? Não tenha dúvida. Tarsila, gente, desculpa. E é interessante que nos lembra ainda além do bicentenário da independência, a gente está nos 100 anos da Semana de Arte Moderna, né? De 1922. A Tarsila não estava na Semana de Arte Moderna, fisicamente ela estava, acho que em Paris, salvo engano. Mas ela é uma dos maiores expoentes daquela geração, enfim. E, segundo vocês, talvez a maior. Uma das. Estou dizendo pelo público, o público aqui escolheu, então estou respeitando a opinião do público. Tá certo. Acho que aqui também vale colocar, né, essa coisa da diversidade, né, e desconstruir a coisa das artes plásticas como algo inatingível, né, que a gente trouxe também dentro dessas categorias Joãozinho 30, né, o grande artista, né, carnavalesco, né, que levava a arte para as escolas de samba, né, para os desfiles das escolas de samba no Rio de Janeiro. Muito bem. A próxima categoria vai ser o quê? Não sei. Suspense até a categoria. Eu vou abrir aqui, eu vou anunciando. Peraí. Vai anunciando mais. Espera aí um minutinho. Então, gente... Mas, Cláudia, mais para frente tem um slide com quem foram os indicados no geral, porque aí a gente vai lembrar um pouco isso, para vocês entenderem que assim, a gente tentou montar a escolha dos indicados, os nossos indicados, além da votação espontânea, bem diverso, bem de não apenas o pessoal do século XIX, o pessoal ligado à Semana de Arte Moderna, o pessoal da arquitetura, enfim, a gente tentou espalhar no tempo e no espaço os indicados para que as pessoas pudessem ter uma vasta uma gama de observação assim, maior, mais ampla e menos óbvio. Marina, você está aí preparada? Eu adorei a cara que a Marina fez. Aqui. Eu anuncio a categoria e a Cláudia vai anunciar o nome do vencedor. Vamos lá. Cidadania e participação popular. Essa eu gosto. Vamos lá. Ai, a gente adora. Gente, Betinho. Betinho, em primeiro lugar. Essa categoria, como todas as outras, obviamente, tinha nomes diversos. Vocês veem que a votação não foi... as pessoas foram votadas, todos os candidatos receberam um grande número de votos. Gente, que delícia contar a história do Betinho. Assim, é uma história tão vasta e, ao mesmo tempo, fala tanto de nós, né, e traz Minas Gerais aí um pouco, né, para trazer esse pano de fundo, né? Nem tudo acontece no eixo Rio-São Paulo, então eu acho interessante, Cláudia, porque para a nossa geração, que é mais ou menos a mesma, Betinho é um nome muito conhecido, mas talvez para o pessoal mais novo não seja, e é importantíssimo trazer o trabalho que ele fez, enfim, a figura que ele foi, que inspira até hoje. Perfeito. Agora foi apertado, né? Você vê que foi ali. Apertado. Niemeyer ganhou com mais de 50%, Tarsila Amaral com mais de 50% aqui. Que é bom, sinal que a gente tem excelentes nomes na categoria. Eu posso até, se vocês me permitirem, eu vou falando o segundo e o terceiro colocado, desculpa, e até a porcentagem. Vamos lá, segundo colocada, Maria Quitéria, maravilhosa, com 30%, e Chico Mendes,
com 29%. Olha, 32, 30 e 29, muito apertado. Qualquer um dos três que fosse escolhido estaria muito bem escolhido. Super. Isso é muito legal, né, gente? Mesmo quando a gente está falando de personalidades contemporâneas, ainda assim, elas podem ser totalmente desconhecidas pelas crianças e jovens. E aí, mais uma vez, faz todo sentido que esse material seja mediado pela família e pelos educadores, que vão, né, certamente, pessoas, né, como o Daniel colocou, da geração próxima à nossa, a hora que fala Betinho, dá um quentinho no coração, não dá, gente? Então, eu acho que é um pouco isso que tem a ver, né? E toda a luta do Betinho em relação às várias questões e mazelas sociais. Mas não vou ficar contando a história dele aqui. Exatamente, a história será no e-book. Próxima categoria, Marina. Próxima categoria, ciências e tecnologia. Quarta categoria, vamos lá. Gente. Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz. E eu achei bacana vocês deixarem no slide os outros nomes, porque, benza a Deus, como a gente é bom, né? Como a gente tem destaque. A gente quis marcar algumas categorias, desculpa, Cláudia. Algumas categorias foram duas, na verdade, né? Escolhidas por nós, que é ciências e tecnologia e esportes. A gente fez questão de trazer, né, o segundo e o terceiro colocado, porque é muito representativo, né? E eu acho que vale a gente marcar aí para o público. Esse daqui, Santos Dumont é uma reafirmação da nossa ciência. Aqui nos Estados Unidos, então. Muito. E Jaqueline de Jesus e Esther Sabino, né, que foram fundamentais aí em tudo que a gente viveu com a pandemia, né, e a gente se orgulha muito delas enquanto pesquisadoras, né, brasileiras. Exato. E é isso, né? Claro, a gente pode falar de cada categoria, como o Daniel falou, né? 50 mil nomes, né? E a gente não queria só ficar cuspindo nomes aqui também, né? A gente quer que realmente trazer e jogar luz, claro, nessas pessoas que vocês escolheram, e em algumas pessoas também que foram votadas, né? E algumas até que não estavam listadas, e a gente quer falar, né? Mas a gente também quer honrar o primeiro lugar, que foi quem foi mais votado por vocês. E aqui a gente quis trazer, porque nessa essa questão toda de Santos Dumont, enfim, no mundo de ciências e tecnologia, né, que vai muito além da aviação, né, gente? Mas, enfim, também é muito legal saber a história de Santos Dumont. Jaqueline Jesus e Esther Sabino, mulheres contemporâneas, né, nossas guerreiras da ciência. É muito legal que elas conseguiram uma votação expressiva. Próxima categoria, Marina. Próxima categoria, esportes. Essa foi uma das grandes surpresas. Para mim, não foi surpresa, mas vamos lá. Nossa, gente, eu tô nervosa. Vamos lá, esportes. Tan, tan, tan. Acho que aí já foi, né? Eu não canto mais, gente, porque é melhor para todo mundo. Mas... Eu digo que foi surpresa não porque a Ayrton Senna não merecesse, é um grande ícone do esporte brasileiro, mas eu achei que o Pelé fosse mais bem votado. E olha, Marta foi uma grande surpresa, né? Marta em segundo lugar, antes de Pelé, com mais de 10%, né, acima de votação do que o Pelé. Isso é muito representativo, porque assim, ainda mais no Brasil, né, o suposto país do futebol, em que na verdade, o futebol para os homens, né? Então, foi uma ação afirmativa aí das mulheres, dizendo que somos também, né, potentes para jogar futebol, né? E precisamos ser valorizadas por isso. Aí eu me incluí porque eu jogava futebol, gente. Olha só. Eu era jogadora de futebol. Isso mesmo, Má, perfeito. Assim, para mim é muito importante, né? Marcar a Marta como segundo lugar e trazer ela. A gente não vai conseguir contar a história da Marta, mas... A gente dá um jeito, calma. 5 vezes escolhida a melhor jogadora de futebol do mundo. Né? Se você, por qualquer motivo, não conhece a Marta, fica a dica. Eu só estou achando que foi mais de 5, viu? Vou até dar uma olhada aqui. Eu acho que foi mais de 5 vezes que ela foi eleita melhor do mundo. Mas, enfim, depois a gente vê isso. Ok. Então, Ayrton Senna, né, acho que ele representa também magnificamente esporte. Acho que Ayrton Senna é uma das
pessoas que mais vai bater o coração de memórias vividas pelos pais, né? Acho que quem aos domingos não ouviu o tema da vitória e não se emocionou e não vibrou pelo Ayrton Senna, né? Eu acho que está super bem representado, ele é um ídolo mesmo de milhões de pessoas, não só de brasileiros, mas de milhões de pessoas. E todo o trabalho também, o seu legado continuando no Instituto Ayrton Senna. Acho então, bem bacana. A gente vai contar isso. Tem acho que 28 anos, né, que ele faleceu e continua essa força de um ícone eterno, né? Exato. Muito bem, Marina. Próxima categoria, expressões artísticas, dança, teatro, TV e cinema. Bem amplo. Quem será que levou? Eu sei. A Fernandona. Não tem como a gente falar da Fernanda Montenegro sem usar esse superlativo. Fernanda, maravilhosa. Claro, Agora imortal. Gente, uma categoria super ampla, né? Com dança, com outras expressões. Essa eu me lembro que para escolher as 4 sugestões de voto foi... não foi muito... Foi difícil. Fernanda, olha, ela foi muito à frente, ela 53%. Segundo colocada, Carmen Miranda, com 18%, Chico Anísio, com 16%. Muito bem. Lembrando que Carmen Miranda não foi nascida no Brasil, né? Mas a gente fez questão de colocá-la, né? Até para ser uma inspiração para as nossas crianças, para os nossos falantes de herança. Então, não nasceram no Brasil, mas que podem trazer essa brasilidade, essa identidade. Exato. Né? Fernandinha está super, super bem-vindo na nossa lista de Top 12. Não é top não, porque de novo, é igual o Oscar lá, não é o The Winner is, é The Oscar Goes To, né? Quer dizer, não é que a Fernanda Montenegro é a vencedora da categoria, que ela foi a expressão, o exemplo escolhido de uma categoria que é muito forte no Brasil, com milhares de nomes. Tá? Vamos lá, próxima categoria, direitos humanos. Também adoramos. Estamos muito. Marina, não era? Desculpa, educação! Direitos humanos, no caso, educação, gente. Leia-se educação. É um dos maiores direitos humanos. Exatamente. Pois é. Ele caberia nas 2 categorias, na verdade, né? E, salvo engano, ele foi votado espontaneamente nas 2. Se minha memória não me engana. Foi sim. Bom, Paulo Freire é uma grande alegria a gente apresentar esse resultado, né? E escrever a história dele. A gente já começou, né? Vamos dar mais esse spoiler, porque a gente já começou a produção dessas histórias, e assim, para a gente foi emocionante. Escrever Paulo Freire, pensando que ele é o nosso patrono da educação, né, brasileira, e ele traz uma visão de educação extremamente revolucionária, né, que é a educação crítica, a educação para a liberdade. Então, enfim, trazer Paulo Freire hoje é uma vitória, né? Talvez para quem esteja só no Brasil, às vezes o nome do Paulo Freire entre alguns polêmicos no Brasil, mas para quem está aqui no exterior, ele é uma unanimidade entre os educadores e estudantes de pedagogia, enfim. É um nome fortíssimo brasileiro. Dentre as polêmicas, também a gente sugere conhecer um pouquinho mais sobre Paulo Freire para aí tecer comentários, né? Que eu acho que, se a gente pegar na superficialidade, é uma questão. Se a gente for entender o recorte do tecido político-social e tudo que ele propôs, dificilmente a gente vai ter críticas tão ferrenhas. Você comeu os direitos humanos, Marina, ou vem por aí? É que eu estava já nos gráficos. Os gráficos, entendi. Ele estava meio que desconfigurado, ele não está em ordem alfabética. Agora eu voltei para os slides, vamos lá. Direitos humanos. Agora vai. Direitos humanos, que também caberia Paulo Freire, também foi votado, mas... Também caberia o Betinho. Também caberia Betinho e outros, né? Vamos lá, gente. Maria da Penha. Maria da Penha, mais um nome importante, né? Uma mulher importante. A gente sabe que a Maria da Penha sofreu uma violência muito grande, de conhecimento de todo mundo, né? Maria da Penha, ela... Esse aqui talvez, eu vou até te cortar, Cláudia, talvez não seja de conhecimento de todo mundo, e o e-book vai ajudar
a contar a história dela em maiores detalhes, né? Mas a gente sabe da história, nós, enfim, nós aqui sabemos da história dela. Maria da Penha virou uma lei não por acaso, batizou uma lei não por acaso, mas muita gente talvez não conheça mais detalhes da história, aí vocês terão a responsabilidade de E contar a para a gente gente. se Vocês estão super tristes, né? sente muito honrada de contar a história da Maria da Penha, porque é uma figura que representa, né, a luta de todas as mulheres que estão em situação de violência doméstica, né, que sofrem por violência de gênero. E foi uma mulher que foi homenageada com essa lei que garante, né, que essas mulheres não sofram violência, né, seja ela em qualquer forma de expressão física, psicológica, moral, patrimonial. Então, ela com toda a história de luta dela, é homenageada com essa lei. Ela é homenageada, não, mas a lei leva o nome dela, né? Dela, mas carrega a história de muitas mulheres com ela. Então, vai ser uma honra muito grande contar a história dela. Se eu não estou enganado, 9ª categoria agora. Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Jornalismo e comunicação. Maurício de Souza. Olha que nessa categoria bem ampla, né? Essa categoria tinha gente de cacife, viu? Vou falar aqui para vocês o segundo colocado. Hebe Camargo, com 21%, e Chateaubriand, com 19%. Muito bem. Chacrinha, vou aqui marcar. O Chacrinha também estava na... Por isso que eu falei, tinha gente muito cacife nessa... É uma categoria que, de novo, ela tem alguns problemas, porque jornalismo e comunicação é muito vasto, né? Quer dizer, você pode pegar desde um repórter investigativo até um apresentador de programa de auditório e vai estar na categoria. Mas eu acho que o dono da categoria ficou... Quem ganhou, na verdade, foi o Sansão, né? Vocês sabem que o Maurício de Souza faz... Eu acho que foi a Mônica. Também pode. Mas muito bem, Maurício de Souza que é enfim, que nome, né? Do quadrinho e da arte brasileira. Próxima categoria, literatura. Opa, também para escolher os quatro foi uma complicação. Machado de Assis. O escolhido por vocês foi Machado de Assis, e, na verdade, quantos ícones nós temos brasileiros espetaculares que representam muito bem literatura em todos os tempos, né? E com 38%, vocês escolheram o Machadão, Machado de Assis. Você tem aí quem foram os outros, Marina? Tenho, já abri aqui. Cecília Meirelles, com 27%, e Carlos Drummond de Andrade com 26%. E Ziraldo ficou em 4º lugar, viu, com 9%. E olha que a gente não está mencionando aí Clarice Lispector, Guimarães Rosa, Zé de Alencar, uma enormidade de pessoas da área da literatura é riquíssima. E tantos escritores novos, né? Fora os novos. É importante para a gente, né, o Machado de Assis, pela representatividade do povo negro, né? Assim, e vale a pena também a gente marcar aqui, né, que a nossa ilustradora é maravilhosa, Ceci. Ela, já dei mais um spoiler? Não sei, não deveria ter falado. Sim, claro, pode falar, vai. No e-book a gente vai trazer ilustrações inéditas, preparadas com muito carinho para o projeto, né? E a nossa ilustradora se chama Ceci, né? Sinara. E a gente vem fazendo um trabalho incrível, as ilustrações estão ficando maravilhosas, já está no processo aí final. E é importante a gente marcar, principalmente na figura do Machado de Assis, né? Porque assim, a história conta a história de algumas pessoas negras, né, no Brasil, mas tem um processo também de embranquecimento cruel, né, com essas figuras que acabam sendo retratadas, né, em livros, em ilustrações, com traços de brancos, né? Então, assim, a Ceci está tendo uma sensibilidade incrível para todos os personagens, né, trazendo as características, a personalidade também desses personagens. E é importante a gente marcar que Machado de Assis foi um homem negro, né, e representa o povo negro, e enche a gente de orgulho também.
Ceci, beijo Marina, grande, posso né? contar uma curiosidade para você, que acho que você vai gostar, Pode. claro, também. Você sabia que um dos primeiros empregos do Machado de Assis foi numa editora do Francisco de Paula Brito, que foi talvez o primeiro, um dos mais importantes pioneiros da edição brasileira, e que era negro também. Olha Que lá. pouquíssimas pessoas conhecem a história do Francisco de Paula Brito, só mais quem é da área de editoração, história do livro, etc., mas que é uma figura que precisava ser mais destacada na história do Brasil. Foi um dos primeiros, se não o primeiro editor já diferenciado da figura do gráfico, né? Enfim, tem livros excelentes sobre ele. Recomendo a quem não conhece, Francisco de Paula Brito. Tá? Corram atrás de saber quem é essa figura. Legal jogar luz sobre Nos isso. interessa também, né, Cláudia? Muito, muito legal. Próxima categoria. Tá acabando, tá acabando. Música. Também tem pouca gente boa, viu? Não, quase não produz coisas boas no Brasil, não. Vamos lá. Gente, o que é isso? Tom e Vinícius. Tom e Vinícius. Se individualmente eles já são maravilhosos, né? Construíram carreiras de extremo sucesso e produziram obras excepcionais, juntos eles também foram maravilhosos, né? Então, Tom e Vinícius não foram além da Garota de Ipanema, né? Embora seja um ícone, a música Garota de Ipanema de todos os tempos, né? Tocada e versada em, acho que, milhões de línguas, mundo afora, mas dois gênios da música que se juntaram e tem um trabalho, uma obra com uma assinatura de ouro mesmo, né? Então, acho que a música, o quesito música, ficou super bem representado. Clichês à parte, esses dois eram daqueles casos que a soma dos dois é maior, o resultado da soma dos dois é maior do que o talento de cada um, né? Eles catapultavam isso ainda mais. E aí, essa categoria, que a gente pode ir lá atrás da música de Carlos Gomes, Chiquinha Gonzaga, vários cantores, Vila Lobos, vários cantores do rádio. Foi a segunda colocada. Chiquinha Gonzaga foi a segunda com 21% e Vila Lobos com 18%. Aí vem cantoras do rádio, vem Tropicália, vem o Rock Brasil dos anos 80, vem MPB de tudo quanto é jeito imaginável. E mais ultimamente vem funk, vem hip hop. Enfim, o Brasil, onde põe a mão musicalmente, se dá bem. Uma talento. Seleção de sertanejos, pagodeiros. Sertanejo, exatamente, por favor. Né? Tem várias representações, manifestações musicais. E aí, sem mencionar Brasil afora, né? Os vários ritmos regionais aí, que a gente está meio que citando só o que cai na grande mídia, mas você vai para cada um dos estados, você tem ritmos infindáveis. Calypso, carimbó, axé, enfim, e gente. Você pergunta para qualquer músico no exterior, ele vai te falar que a música brasileira é uma das mais ricas do mundo por conta disso. A gente tem milhares de ritmos e todos muito interessantes. Sem dúvida. Última categoria. Relações internacionais e diplomacia. Essa foi uma categoria, né, Marina, que a gente teve quase que um empate, não foi? Olha, foi ali no dente. Vocês viram, Itamaraty não fez lobby para que fosse o Barão do Rio Branco, hein? Deixou o pessoal votar. E o Sérgio Vieira de Mello, embora não seja um diplomata de carreira do Itamaraty, ele era um diplomata da ONU, né? Acho que mais do que representa esses ideais brasileiros de uma diplomacia de compreensão, de entendimento entre os povos, de busca da paz, etc. Busca da paz, especialmente, exato. O Sérgio Vieira de Mello com 31%, e quais foram os outros? Quais foram os outros, Maria? Terceiro, Barão do Rio Branco, com 24%, e segunda colocada, Maria José de Castro Rebelo Mendes. As mulheres, a gente falou, né, que as mulheres votaram em massa. Então, vejam só, gente, Oscar Niemeyer, Tarsila do Amaral, Betinho, Oswaldo Cruz, Ayrton Senna, Fernanda Montenegro, Paulo Freire, Maria da Penha, Maurício de Souza, Machado de Assis, Tom Jobim, Vinícius de Moraes e Sérgio Vieira de Mello. Tá bom para representar o Brasil? Tá mais ou menos. Tá ótimo. Eu acho que tá ótimo. E se a gente pegasse os segundos colocados, os terceiros colocados e substituísse, também tá bom, porque o Brasil tem muita gente boa em todas as áreas. E é isso. Agora resta saber o seguinte, quando é que vai ficar pronta essa história aí? E agora? Bom, a gente está na programação de lançar esse material em outubro, né, próximo à data do Dia da Criança, e não porque língua de herança só tem a ver com criança,
mas porque a gente associa muito essa questão de família, ludicidade, né? E imagina contar, nem todas as histórias podem ter um final feliz aqui, mas nem todas as histórias dessas personalidades foram felizes, né? A gente está contando 12 contos de fada, claro, mas 12 histórias de pessoas que realmente nos inspiram a buscar a melhor versão de nós mesmos e impactar para um mundo melhor. Então, acho que isso tem a ver com a gente trazer esse material. A história está aí para isso, para nos dar lições, e nem sempre as lições são fáceis, né? São lições simples. Muito bem, temos mais slides aí, Cláudio? Mas se quer, vamos lá. Agora, olha, são basicamente os slides de gráficos, né? Que eu acho que eu já fui trazendo também pouco a pouco. Exato. Vocês tinham uma lista de todos os votantes, todos os votados, não tinham? Ou não está aqui o slide? Ah, não está nessa. Ah, não tá tudo bem. Mas vai estar no livro, vai estar no e-book. Vai estar no e-book. Vale a pena a gente trazer que foram 184, se eu não me engano, personalidades votadas, né? E eu vou trazer alguns nomes aqui que eu acho importante, né? A Cláudia que pode trazer outros, o Daniel pode trazer outros, que foram votados também, e que aquece meu coração, né? Que é Carolina Maria de Jesus, né? Na literatura, Maria Firmina, Cacique Raoni, que foram votados e que a gente talvez não consiga contar a história toda deles, mas talvez estejam ali alguns deles representados no nosso e-book, e que precisam, quem sabe, no próximo e-book, olha lá, Daniel, no próximo, quem sabe eles vão estar presentes, né? Mas, dependendo do sucesso aí, a gente lança o volume 2. E uma coisa, deixa eu chamar a atenção para uma coisa que a Cláudia falou, da questão de outubro, né? Mas fala assim, mas outubro, mas o Independência não é em setembro? Mas a ideia de celebrar o bicentenário não é celebrar o 7 de setembro, tá? Só. É celebrar 200 anos de um país independente. Então, assim, cada um dos dias desse ano, assim, é para ser celebrado. Nós vamos ter eventos depois. A gente só não vai ter evento em outubro, prometo, porque outubro, eleições, a gente vai estar cuidando delas direitinho, com muita atenção. Mas em setembro teremos várias, mas ao longo do ano teremos algumas iniciativas que é para celebrar o ano como um todo, e não simplesmente o 7 de setembro, até pelo que a Marina falou. A gente não está celebrando apenas uma data específica ou um ato específico que oficialmente tornou o Brasil independente, e sim essa herança de ir fazendo o Brasil independente a cada dia e a cada ano que passa. Muito bem. Eu queria fazer só trazer um adendo, né, Maria, trazer outros nomes e tal. Eu, particularmente, queria trazer aqui que a gente não teve representatividade das pessoas com deficiência. Temos a Maria da Penha, né, que foi vítima de violência doméstica, enfim, mas pensar que a gente teve um trabalho importante lá no nosso canto, na época das Olimpíadas e das Paralimpíadas, que a gente conseguiu trazer alguns nomes importantes da área de esporte, pelo menos em relação às pessoas com deficiência. E para a gente também é bem interessante que a gente está com a foto aqui, né, com a ilustração de as três educadoras, que são as fundadoras e educadoras do nosso canto, né, Marina, Cláudia e Bia, e estamos muito unidas para desenvolver esse projeto mais do que nunca, e nós convidamos duas outras mulheres, não por acaso, mulheres super talentosas, que estão trabalhando conosco nesse projeto especificamente, que é a Cibele Aquino, que está trabalhando na questão toda de vamos dizer assim, de diretora artística, né, das questões gráficas, identidade visual e tudo mais, e como a Marina já citou, a nossa ilustradora, que é nossa ilustradora, né, porque é super querida, a gente já fala nossa, que é a Sinara Martins, que é surda e traz um trabalho maravilhoso na área de ilustração, e que está sendo um prazer ter essa possibilidade de interlocução e de realmente aplaudir o trabalho maravilhoso que a Sinara tem feito. Muito bem, parabéns. Lembrando que também minha chefe hoje, a cônsul-geral do Brasil em Rios, também é uma mulher super competente, aí, a embaixadora Maria Isabel Vieira. Muito bem, gente. Então, revelamos para todos aqui os contemplados. A gente sabe que, eu vou dar um spoilerzinho, tem esses 12, mas eu já ouvi falar que no livro vai ter uma outra coisinha dos outros, não sei. Não sei se é verdade ou não, mas eu ouvi dizer que vão encaixar uma outra pessoa aí. Mas, enfim... Seja surpresa, vamos lá, vamos segurar essa surpresa. Não sei, ouvi dizer.
Tá aí os 12. Obrigado, pessoal, que nos assistiu. Obrigado de novo para vocês do nosso canto. Mandem um abraço para a Beatriz. Vocês viram no desenho que tá faltando uma, membro que está cuidando do bebê recém-nascido. Como é que é o nome, Dan? Davi, muito bem, Davi. Tem 2 semanas, né? 2 semanas. Daqui a pouco está falando português como língua de herança. Com certeza. Não é? Abraço, gente. Até o próximo vídeo. Feliz dia 16 de maio, dia do português como língua de herança. Teremos outros projetos esse ano. Tem um baralho que vai sair para vocês usarem o português como língua de herança também, mas aí o spoiler para mais para frente. Tá bom? Abraço, Marina. Abraço, Cláudia. Até mais, abraço gente. a todos. Celebre a língua portuguesa. Pela parceria de sempre, né? Entre consulado e nosso canto, a gente é sempre muito feliz nessa parceria. Tudo bem, a gente só faz parceria com quem a gente acha competente. Então tá. Abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu. Abraço.